Olá, pessoal. Bom dia. Chegamos a mais um momento dos episódios diários em que estamos estudando de uma maneira sequencial o livro Pão Nosso, que é uma psicografia do médium Chico Xavier por intermédio do Espírito de Emmanuel. Hoje estamos no capítulo 28, intitulado E os Fins. Antes, porém, eu quero fazer um registro que este programa está sendo gravado em 18 de abril de 2025. É uma data festiva para o movimento espírita, porque faz 168 anos que Allan Kardec publicou a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então é sempre bom celebrarmos, sempre bom comemorarmos essa fonte de conhecimento que nos proporciona palavras de vida eterna em relação à consolação, acolhimento e esclarecimento. No texto de hoje, Emmanuel traz um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas nem todas as coisas edificam. Esse texto, esse pequeno recorte, traz uma reflexão sobre o que nós fazemos da vida. O que é que significa edificar algo? Edificar algo com Jesus, por exemplo, significa trabalharmos juízo de ponderação, juízo de paciência, juízo de empatia. Jesus nos ensina, por intermédio da lei de sociedade, que nós devemos nos apoiar uns aos outros. Porém, infelizmente, a nossa realidade ainda se caracteriza por nós nos criticarmos, por nós julgarmos, por nós nos darmos as costas. Mas o Espiritismo, se baseando no seu norte filosófico, traz a reflexão a respeito do tema de como nós podemos nos engajar em relação ao pensamento cristão. Para esse texto de hoje, por exemplo, vale uma reflexão: o que é que nos edifica? Como nós estamos construindo a nossa caminhada? Qual é, por exemplo, o nosso norte? Porque se Paulo apóstolo, na verdade, quando Paulo apóstolo nos traz a reflexão que nem todas as coisas edificam, é um juízo de valor que o benfeitor faz para nós refletirmos sobre o que nós estamos fazendo das nossas vidas. A edificação de obras em um viés espírita significa, por exemplo, reverberarmos a questão 919 de O Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho vem nos ensinar que nós devemos parar para pensar diariamente sobre o que nós estamos fazendo da vida em relação ao caminho, à verdade e à vida, que é a obra de Jesus. A dica de Santo Agostinho é que nós façamos esse juízo de valor quando formos dormir. Porém, quando isso se transforma em hábito, nós podemos ampliar essa atividade cognitiva e fazer isso ao longo do dia. É quando nós estabelecemos, por exemplo, os nossos sistemas de freios e contrapesos cristãos. Em outras palavras, é quando a nossa consciência efetivamente gravita no entorno da lei de Deus. E não deve ser uma preocupação de como nós seremos julgados, de como nós poderíamos ter agido melhor. Não é isso que se propõe. A proposta de Santo Agostinho, quando nós irradiamos ao longo do nosso dia, é pensarmos que Jesus está conosco. E a obra já posta
é uma oportunidade para nós edificarmos a nossa reforma íntima. Quando Emmanuel vem comentar o texto, ele traz as seguintes reflexões. Sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram pessoa alguma. Nessa primeira parte, Emmanuel traz uma reflexão daquelas fases da vida em que nós somos mornos, das fases da vida em que nós só nos preocupamos conosco. A proposta de Jesus é tentarmos, de acordo com as nossas limitações, ajudar o outro. E Emmanuel continua. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Emmanuel, ele traz aqui como nós nos comportamos em relação às nossas profissões. Para quem, porventura, também tenha um trabalho. Como a gente se comporta no ambiente de trabalho. Porém, a questão 675 do Livro dos Espíritos nos traz uma reflexão muito mais ampla sobre o conceito de trabalho. Escreve a terceira parte do Livro dos Espíritos, por exemplo, que trabalho é toda ocupação útil. Não é necessariamente termos um ofício, termos um labor. Toda ocupação útil envolve também o trabalho cristão. E Emmanuel traz um destaque nesse sentido, de que valerá ao primeiro a produção de longas obras, cheia de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma, em que aproveitará o comerciante a fortuna imensa conquistada por meio da operosidade e do cálculo, quando vive estagnado nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes. Aqui, Emmanuel faz um juízo de valor, Emmanuel nos apresenta uma reflexão a respeito de como nós estamos em relação à vida material. No Evangelho, tem uma linda passagem, que é o diálogo de Jesus com um jovem rico. Certa vez, um jovem muito rico, na beira ali dos seus 18 anos, foi procurar Jesus, querendo conhecer como faria para conhecer efetivamente o reino dos céus. E Jesus responde: se quiseres efetivamente conhecer o reino dos céus, deixa a tua fortuna e me segue. O jovem rico titubeou, não seguiu o conselho de Jesus e a sua vida continuou. O espírito de Amélia Rodrigues vem escrever a reverberação daquela conversa. Logo depois, como se fosse uma semana, o jovem desencarna. Qual é a reflexão da parábola do jovem rico? Com o texto de hoje. A utilidade que nós damos em tudo que nós fazemos. Todo lugar em que nós formos é um ambiente de oficina para o trabalho do Cristo. E Emmanuel finaliza o texto falando o seguinte: há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tentemos, não que vá conseguirmos, alinharmos a perspectiva material com a evolução espiritual. A vida vai muito além do que centavos em banco. Para se chegar, por exemplo, a 1 milhão, é preciso ter passado por 1 centavo. O que nós estamos acumulando
na atual reencarnação, por exemplo. Para o próximo episódio, trabalharemos o capítulo 29, intitulado A Vinha. Eu quero dizer que fiz uma conta no Gmail e estou respondendo aos comentários. Então, se eventualmente você tiver alguma dúvida, quiser falar de onde você está, se já conhece a comunhão, se quiser fazer alguma interação, qualquer que seja, com os nossos episódios diários, fique bem à vontade. Aqui, por exemplo, eu quero deixar alguns abraços para a Leilica, do Rio de Janeiro, para a Larissa, de Belém, para a Eliana, para a Renata e para você também que nos assiste. Sejamos todos bem-vindos aos nossos episódios diários com Jesus. Até a próxima!